Meu nome é Bruna Siqueira, eu sou mentora do método do MDU. Hoje eu vivo 100% da internet. Já tenho mais de 40 mil alunos. Os meus alunos vendem qualquer produto pela internet, atuando de onde estiver. E você também pode aprender como. Então, ó... Você lida, por exemplo, porque principalmente nessa fase que você tá, aos 13 anos, é a nossa fase onde a gente é muito mais sensível pra críticas, que a gente não tem aquela personalidade formada, que você é cascudo. Por exemplo, cara, eu aguento porrada pra caramba, cara. Eu aguento, sou cascudo demais, já tomei muita porrada, mas na formação da nossa personalidade, ainda nessa fase, que a gente fala, né, que às vezes o adolescente faz aquela coisa por causa que... turbilhão hormonal, primeiro no corpo, aquela turbilhão de hormônio na fase do adolescente, cara. Então já tem um adversário contra aí natural, Total. dentro de você, um turbilhão de hormônio. Mas como é que é você lidar com uma exposição dessa aos 13 anos de idade, cara? Tá. Óbvio que não é fácil. Mas assim, é uma coisa que eu até Eu me não preocupo citei. real, sério, eu me preocupo real, cara. É- Você é um... A turma tá ouvindo aqui, dá pra ver o jeito que você fala, o teu timbre, o teu repertório de palavras, a tua convicção, o jeito que, sabe, incisivo nas palavras, o de transparecer confiança. Então dá pra ver que é um cara, tô seguro. Então dá pra ver isso, dá pra ver que você é diferenciado, né? Aham. Mas O que acontece... como que você se protege pra não deixar com que o teu objetivo, o teu sonho, o teu propósito, cara, Sim. que é ensinar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, a levar a educação financeira para as pessoas, possa às vezes num ataque, às vezes numa coisa, trazer o seu pro lado pessoal pra te colocar em campos complicados Total. assim da vida, cara. O que aconteceu comigo, que eu acabei nem citando agora no podcast, é que eu criei meu primeiro canal no YouTube com 6 anos de idade. Porque, enfim, eu assistia vídeo de gente que produzia conteúdo no YouTube e falei, pô, eu também quero e tal. Era coisa bem aleatória que eu gravava e tal, mas eu gravava. E eu acho que é uma coisa da internet gostar de criticar criança simplesmente por criticar. Porque meu conteúdo não era uma coisa que, por exemplo, eu falo hoje que é uma coisa que teoricamente não é pra criança, era qualquer coisa. E eu já sofria muito comentário negativo por qualquer motivo que eu não faço ideia. Só que eu acho que um dos motivos pra hoje em dia eu não me afetar com tanto com comentário assim, é o fato de que eu já tive, tipo, uns 5 canais no YouTube. Dos meus 6 aos 11 anos, eu já tive uns 5 canais no YouTube, nenhum deu certo, só que eu recebia sempre muito comentário negativo. E eu via muita gente, assim, no YouTube, que, tipo, era até uma tag de quem era grande, era respondendo haters. E eu via que o povo aloprava os haters. E eu passei a entender que, tipo assim, esses caras, eles só querem encher o saco. E eu passei a entender que, tipo, acho que às vezes por essa rapaziada que aloprava mesmo, mostrava, tipo, não se importe com esse tipo de coisa, eu simplesmente passei a não me importar. Então, principalmente hoje em dia, assim, eu recebo um comentário, cara, eu fico, pô, o que acontece normalmente quando o cara te critica, ele tá reagindo ao dia dele, à vida dele no seu comentário. Pegou, matou. Então, por exemplo, e ainda quando o cara comenta umas paradas às vezes que você não é, tá ligado? Então assim, se eu chegar pra você e falar que você é gordo, você vai dar risada, tá ligado? Porque você sabe que você não é. E é a mesma coisa que acontece. Às vezes o cara comenta, tipo, esse moleque não sabe do que tá falando. Eu dou risada porque eu sei do que eu tô falando. Então, tô nem aí. O que às vezes eu pego, assim... Mas você concorda que você é um outlier, assim? Você é um cara fora da curva? Cara, concordo. Concorda? Concordo, não discordo não. Mas a minha parada com produzir conteúdo é justamente fazer com que eu não seja fora da curva daqui a alguns anos. Que eu seja, tipo, um moleque qualquer. Porque eu quero que a maioria seja assim, né? Eu quero que o povo simplesmente entenda, né? Sim, você quer dizer pra turma que o que eu faço não é só porque eu sou fora da média. Todo mundo tem condição de fazer. Todo mundo tem condição de Isso, fazer, justo. entendeu? Só que eu acho que é uma coisa que até pega, assim, porque é cultural que uma criança não pode fazer as coisas. Até por isso que eu nem ligo muito pra tantos comentários negativos, porque às vezes a pessoa comenta relacionando a coisa da minha idade, eu falo, pô, o cara ele foi, tipo, entre aspas, doutrinado a vida inteira dele a pensar que uma criança não pode fazer as coisas, ou que criança não entende nada, que, tipo, tudo bem, sabe? A culpa dele Você de tinha que pensar estar isso. brincando e não falando de É, dinheiro. a culpa é dele de Sim. pensar isso. Inclusive, uma coisa que acontece muito, que de vez em quando eu até falo, as pessoas podem considerar um problema ou não, tá? Mas é como as coisas funcionam hoje em dia, é que hoje em dia, as crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de que 1990, ou mesmo 2000, por exemplo. As crianças de 13 anos, por exemplo, que nem eu. De que ano Então, eu sou de 2008. 2008 você tava com quantos anos? 2008, eu tenho 35, sou ruim de biologia.
Tava com... Eu sou de 86, tava 32. Não, 22. 22. 22. 22. 22. Então, as crianças de hoje em dia são muito diferentes das crianças de antigamente. Então, como eu tava dizendo, os adultos podem considerar errado ou não, mas essa rapaziada jovem hoje em dia, de 13 anos, não quer brincar, velho. Eu chego na minha escola, eu não vejo ninguém assim, acima de 10 anos, fazendo as coisas que faziam antigamente, brincar de boneca, brincar de não sei o que, brincar de esconde-esconde. Você pode considerar um problema? Pode. Às vezes os caras que é mais conservador e tal, ele diz que criança tem que brincar assim. Só que me desculpa, não é assim que funciona hoje em dia. E o povo, ele não consegue se adaptar à mudança. Mas o mundo mudou. Entendeu? Então, igual eu tava falando, o cara até comentou esses dias num vídeo meu, nossa, tipo, o cara não me conhecia, né? Ah, nossa, eu dormi por muito tempo então, né? Porque eu vejo criança falando de dinheiro assim e tal. Que geração é essa? E eu vi que era num tom bem de crítica, assim, né, e tal. E eu até falei, pô, você deve ter dormido mesmo, velho. Porque agora a gente tá numa geração das pessoas que querem o dinheiro por conta própria e fazem, tá ligado? É porque o que você falou é uma charada, assim, né? Você não associa essa grande fase, eu acho que a grande semântica é a da diversão. Para você, por exemplo, ler um livro de educação financeira é algo gostoso, te intriga. Você tá com uma camiseta super descolada do Warren Buffett, sabe? É o seu ídolo. Como se estivesse com a camiseta do Neymar, eu gosto de me interessar da vida do cara, estudar. Então é aquela coisa que você não tem aquela obrigação envolvida, você não tem aquela responsabilidade. Você poderia estar jogando bola, mas você vê prazer nisso. Você vê prazer em entender como é que funciona o mecanismo econômico. Você vê prazer nisso. Exato. Dá pra ver que vê prazer nisso. Por exemplo, a gente gravar e falar de finanças, você fala assim, cara, eu vou falar, que legal. Então, é assim mesmo. Dá pra ver assim mesmo. essa diversão em você. E, velho, uma coisa que eu acho muito engraçada é que o povo simplesmente... eu acho até uma coisa engraçada. Esse mesmo povo que critica a geração atual é aquele mesmo povo que quando alguém da geração atual pega pra fazer alguma coisa fora da curva, uma coisa contra-intuitiva, a pessoa vai lá e nega, simplesmente nega. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Mas, enfim. E, por exemplo, o cara, ele sempre vai apoiar, por exemplo, um menino que quer jogar futebol. Se o menino é bom em futebol, ele já pega e já coloca o menino na escolinha que fala, não, esse daí vai ser o próximo Neymar, não sei o quê. A menina nasceu bonitinha, assim, já fala, não, vai ser modelo, já coloca numa agência de modelo. Só que o moleque começa a falar de investimentos e empreendedorismo e fala, não é pra idade dele essa coisa aí, começa a barrar. Não tem sentido nenhum. Só que eu acho que é uma coisa que acontece porque é contra-intuitiva e o povo não gosta de mudança. E uma coisa que eu acho que acontece muito também é o povo se sentir ameaçado. Não só por mim, mas eu digo por qualquer criança que começa a produzir esse tipo de conteúdo, ou começa a mesmo se interessar por isso. O cara fala, pô, daqui a alguns anos eu tô ferrado, velho. Porque esse cara vai crescer. Esse cara vai crescer e um dia ele vai ser tipo igual eu, só que com mais dinheiro, com mais sabedoria e tudo. E é uma coisa que acontece, eu acho que o povo critica, ou às vezes porque tá descontando o que ele sente em cima de você, ou então porque ele acaba tendo inveja do que você tá realizando, ou porque ele tem medo de você. É algo que acontece muito. Porque as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que sabem como o jogo funciona, elas não criticam e elas não julgam. No máximo, elas ensinam, né? Mas elas não criticam e elas não julgam. As pessoas que são medíocres e que são fúteis, essas sim criticam, essas sim querem te jogar pra baixo. Porque ela só consegue se sentir superior quando alguém tá abaixo dela. E é por isso que ela vê um moleque que tá produzindo conteúdo de finanças e tá se destacando, ela fala, não, vou ter que jogar ele pra baixo pra eu me sentir pelo menos igual ou um pouco superior. E eu acho que é assim que funciona, velho, quando o cara critica.